Fala, Diogo. Tá ouvindo? Opa, Boa noite. tô, só não... Boa noite. Só não Deixa, tô te vendo ainda, deixa eu professor. fazer tudo certo? Tudo? Então, vamos embora. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou professor líder da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é o segunda etapa, né? Segundo tempo, vamos dizer assim. Uma entrevista com o professor Rodrigo Pereira. Quarta-feira a gente teve com o tema de idoso e hoje é um tema voltado às mulheres. Hipertrofia muscular feminina. Então a gente teve bastante perguntas, da outra vez não tivemos tantas, um pouquinho mais para a parte técnica mesmo, mas as meninas estavam bastante com dúvidas. Então foi bem Aham. legal, foi bem produtivo. Então, a maioria, todo mundo já acompanhou na quarta-feira, né? A apresentação do professor. A gente já vai direto com o tema. Legal. Deixa eu só abrir aqui. Contando com todos que estão vendo a nossa entrevista, que vocês podem fazer as perguntas para o professor no decorrer da nossa entrevista. Não precisam ficar tímidos, podem fazer tranquilamente. A entrevista agora das 6 horas teve bastante pergunta, não esperava. Legal. Então, vamos. Deixa eu subir mais a galerinha Interação, né? aí. Quanto mais interação, melhor. Assim, com certeza. Bom, o nosso tema é treinamento de força e hipertrofia para mulheres, justificativas para a diferenciação das variações de treinamento. Então, a nossa primeira pergunta que a gente tem aqui é aquela bem básica, né? Para a galera, somente o público feminino entender o que é hipertrofia muscular. Deu uma cortadinha aqui, mas eu acho que é sobre hipertrofia muscular. É isso a pergunta, Diogo? Sim. Tá. Então, a hipertrofia muscular é uma resposta ao organismo, né, frente a um estresse físico. E esse estresse físico faz com que ocorra um aumento da síntese de proteínas pelas células musculares. Então, quando a gente tem um estresse físico, você vai ter o período do treinamento, você vai ter um período de recuperação, e esse período de recuperação é conhecido como aumento da síntese de proteínas. E esse aumento da síntese de proteínas faz com que a área de secção transversal da fibra muscular, ou seja, o diâmetro da fibra, ela aumente. Ela aumenta de forma momentânea, né, que em algumas literaturas nós conhecemos como hipertrofia sarcoplasmática, que é o redirecionamento do fluxo sanguíneo para aquela região onde está sendo exercitado. E com o passar das sessões, ocorre a chamada hipertrofia crônica, que é a hipertrofia chamada de hipertrofia tensional ou miofibrilar, que ocorre esse aumento da área de secção transversal na fibra, ou seja, um aumento do músculo, né, em decorrência do treinamento sistematizado, tá bom? Ah, legal. Vamos responder outra perguntinha. Aqui. Importante a gente sempre lembrar também da diferença, né, da hipertrofia do homem para a mulher. Talvez deve estar aí nas perguntas, mas já adiantando, né, que existem diferenças hormonais entre homens e mulheres, né? O homem tem uma maior produção do hormônio testosterona, que é o hormônio que tem a maior resposta anabólica que nós temos no nosso corpo. E a testosterona na mulher, tem uma produção muito pequena, né? Porque a testosterona, no homem, ela é produzida nos testículos, então essa produção é muito maior.
Para se ter uma ideia, a mulher tem aí cerca de 20 vezes até 40 vezes, dependendo do caso, uma quantidade menor de testosterona. Então, as mulheres que fazem perguntas ou que vão para a academia e falam assim, ó, tenho medo de ficar forte, não quero pegar muito peso. Elas podem ficar despreocupadas nesse caso, porque o principal hormônio da resposta anabólica nas mulheres, a quantidade é muito pequena. Existem outras formas, né, de chegar à hipertrofia na mulher. De outra forma que a gente fala hormonal. E a principal resposta que se tem na mulher hormonal é na produção de GH. O GH ele tem uma resposta muito boa nas mulheres e isso faz com que elas aumentem a massa muscular. Nós temos também o fator de crescimento similar à insulina, né, que é o IGF-1 na mulher, junto com o GH, fazem ter as respostas de aumento de massa muscular. Mas na média populacional, na média, as mulheres não conseguem chegar ao que os homens conseguem de aumentar a massa muscular, né? Principalmente por essas diferenças hormonais. Tá? Bom, vou colocar aqui o que tomar para a hipertrofia muscular feminina. Bom, Whey, em relação à suplementação, o que a gente tem? Primeiro caso, no primeiro momento o tomar, né? Até uma certa brincadeira. É o tomar vergonha, né? Que se fala primeiro. É o treinamento. Primeiro tem que pensar no treinamento. O treinamento ele tem que ser sistematizado. O treinamento ele não tem uma resposta rápida. Ele tem que ter um período aí de uma programação. Se a gente for ver nos trabalhos que se tem de revisão com o público feminino, as respostas mais significativas vão acontecer depois de 15 semanas. Então, a gente está falando aí de praticamente 4 meses. Então, o treinamento ele tem que ser elaborado para um período que tem que ser pelo menos a médio prazo para se ter as respostas. Em relação ao que tomar, a gente vai ver, primeiro, é uma área mais voltada para a nutrição, né? Então, o nutricionista é o que faz a prescrição dos suplementos. Mas o que a gente tem na literatura é os principais, sem entrar na prescrição, né, mas só em relatos, o principal que se tem, ou os principais suplementos, né, que vão contribuir para o aumento de massa muscular feminina, é o famoso Whey Protein, né, que vai acelerar os processos de recuperação muscular, né, aquele estresse físico que vai ser ocasionado pelo treino, quando você tem a suplementação com whey, ele acelera esse processo e você tem uma recuperação melhor para o outro dia, para 2 dias seguintes, você está apto a fazer um treino com uma intensidade, com uma qualidade melhor. E a creatina, que são os suplementos aí que, se você colocar na literatura, é o que tem as maiores respostas para aumento de força e potência muscular. Mas sempre ressaltando que isso é mais voltado para a área da nutrição, né? Então a gente fala do que se tem na literatura e a prescrição é mais voltada para eles. Então, se eu puder citar 2, eu citaria esses 2, que é o Whey Protein e a creatina. A creatina nós vamos ter respostas de aumento de quantidade de líquido, vai ser armazenado nas mulheres. Isso ocorre de indivíduo para indivíduo, e principalmente pela forma como que é suplementado esse suplemento, né? Então, tem um pouco aí de restrição quando se fala nesse suplemento, mas as dosagens hoje são bem controladas e as respostas são significativas em relação à hipertrofia para mulheres, sem aumentar muito esse acúmulo de líquido que se tem. Tá? Aí seria a creatina, para explicar para a galera que fez essa pergunta, que a creatina seria o pré-treino primeiro, né? E a whey deixaria para o pós-treino. Na maior parte dos casos, sim. Tem alguns trabalhos que a gente já teve contato falando que pode se tomar antes, pode se tomar depois, né? O que tem que ter cuidado também é assim, você faz a utilização dos suplementos, mas depois, nas outras 23 horas, vamos dizer, do dia, você não controla a sua ingesta, aí não vai ter muito benefício. Então você tem que controlar bem a ingestão
nutricional das 24 horas e aí você faz o uso desses suplementos. O que se tem pode ser uma utilização do whey protein pós-treino e da creatina ela pode ser utilizada pré. Pode ser boas indicações que nós temos aí para sugestão, né? É uma sugestão que se tem para esses suplementos. Tá? Legal. É necessário tomar suplemento para ganhar massa muscular? O suplemento ele pode ser um adicional, né? Você tem que primeiro, como a gente já diz, entrar num programa de treinamento, procurar profissional de educação física que vá planejar o seu treino. Então, o planejamento ele não é para uma semana ou um mês, ele tem que ser aí 3 meses, 4 meses, com variação de exercícios, variações de métodos, um planejamento que vai fazer com que você tenha estímulos diferentes na sua musculatura esquelética, para aí depois você começar a pensar no suplemento. Suplemento pode contribuir? Pode contribuir. Mas o que a gente pode colocar como carro-chefe sempre vai ser o treinamento, que vai te dar a resposta. E o alimento, você tem que colocar aí como base, ter uma boa alimentação diária para depois pensar na suplementação. Não adianta você não controlar a sua alimentação e querer suplementar. Então, vai passar por cima do básico que é a alimentação. Né? Aqui no caso, ela falou que ela não toma o suplemento, já indicaram vários suplementos para ela, mas como ela tem intolerância à lactose, alguns problemas, ela prefere só se alimentar e fazer o treinamento. Sim, busca principalmente um nutricionista com especialidade esportiva, né? Que aí esse nutricionista ele pode encaminhar melhor, controlar melhor essa ingestão dos nutrientes, dos macronutrientes durante as 24 horas. Se for necessário, vai ter uma indicação aí de um suplemento para contribuir com a hipertrofia muscular. Mas sempre lembra do treinamento que vai ser a base. O treinamento tem que ser a base para isso. A alimentação é fundamental, mas pensa primeiro no treino e aí busca um nutricionista aí com boas indicações para se ter uma prescrição também dessa suplementação. Legal. Falar alguma coisa aqui, qual o melhor aminoácido para ganhar massa muscular? Aí nós vamos ter o Whey Protein, que é o conjunto de aminoácidos, nós vamos ter o BCAA, mas o BCAA na literatura é muito contestado, as pesquisas mostram que o BCAA não tem influência no aumento da hipertrofia, de massa muscular. Então, o que é mais sugerido ainda é o Whey Protein, que vai ter um conjunto ali desses aminoácidos de cadeia ramificada que vai ser importante. Legal. Um pouco disso aqui. As pessoas sempre buscam mais o que tomar, né? Sempre assim, porque acaba virando um mito, né? Porque tu vai na academia, tá sempre alguém com um copinho assim e a água tá diferente. O cara, por que é que tu tá tomando? Ah, tô tomando whey, tô tomando um aminoácido, albumina. Então é cada nome. E a pessoa fala, pô, então será que eu tenho que tomar, né? A pessoa fica na dúvida, né? É que eles querem, algumas pessoas, no caso, eles querem a fórmula mágica, né? Que é o que é mais fácil, mais rápido, né? O que você está tomando que eu quero ficar com o corpo igual o seu, da pessoa que está tomando, né? Mas tem que lembrar que toda a resposta que se tem de aumento de massa muscular nessas pessoas que eles estão buscando, ali foi uma decorrência de muito tempo de treinamento, né? Então, não vai ter uma fórmula mágica para aumentar a massa muscular assim, de uma forma tão rápida, né? E sem o famoso sofrimento ali de estar treinando durante muito tempo. Verdade. Então a dedicação tem que ser diária e controle nutricional também. Aí fizeram uma pergunta, o que fazer para definir o corpo mais rápido? O cara já quer a solução rápida, como você falou. Se for solução rápida, é modificação de estímulo. Nós temos que modificar o estímulo. Se a gente pensar em modificação de estímulo, nós temos aí modificações que indicam que com 15 dias de treinamento, ou seja, praticamente 2 semanas, as pessoas mais treinadas, elas entram em platô, ou seja, elas estabilizam.
Então, essa modificação de estímulo ela tem que ocorrer no máximo de 15 em 15 dias, ou seja, o treinamento tem que ser dividido aí por 2 em 2 semanas. E ainda, se possível, dependendo do nível de treinamento, nível de aptidão que o indivíduo vai ter, no caso as mulheres, dividir até semanalmente. Então, eu posso colocar um treino no mês, dividir o treino em 4 semanas com os mesmos exercícios, mas com séries, repetições diferentes. Então, fizemos uma postagem essa semana que mostrou os efeitos, né, de aumento de massa muscular de braços e de perna em mulheres durante 6 meses, e aí 4 grupos divididos. O que se deu maior significância de aumento de massa muscular foi aquele grupo que teve uma variação maior. Então, partiu de semanas diferentes de estímulos, começando com 12 repetições na primeira semana, 8 repetições na segunda, 6 repetições na terceira e 3 repetições na quarta semana, fechou um mês. Eles fizeram isso, na verdade, a cada 2 semanas, mas as sugestões podem ser também semanalmente. Então, se pensa em forma... Não existe a forma, a resposta mágica, né, de qual é a melhor. Existem indicações na literatura que falam que quanto mais modificação de estímulo você der ao músculo, maiores vão ser as respostas. Isso para qualquer tipo de indivíduo. É lógico que no iniciante, ele vai ter que ter aquele período de adaptação, ou também chamado de ajustamento, né? E logo Sim. Em seguida ele vai ter que ter também uma variação, porque senão entra em platô muito rápido. Aí o indivíduo não vê modificação. Não vendo modificação, ele vai ter uma resposta de baixa estima. Aí ele vai buscar o que tomar para poder ter modificação. E aí vai entrar naquela roda que é chegar a tomar até algumas outras substâncias para aumentar a massa muscular. Mas se fizer um planejamento, buscar um profissional que vai conseguir controlar todas as variáveis do treinamento com mudança de estímulo, vai dar bons resultados. Legal. Um pouco aqui. Agora chegou aqui um legal. Como alcançar a hipertrofia muscular feminina? Isso é uma moça que mandou. A hipertrofia muscular, ela é uma base, né, para todos os indivíduos. Nas mulheres, eu já citei rapidamente, mas nas mulheres a gente tem as diferenças hormonais e também as diferenças devido ao ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ela modifica muito os hormônios nas mulheres. Então, se a gente pensar no período ali de 28 dias do ciclo menstrual, a gente tem ali uma produção maior em alguns períodos do estrogênio e de progesterona, em outros momentos a gente tem produções menores. E aí, na literatura, a gente já tem indicações que no meio do ciclo, ali antes do período ovulatório, é o período onde tem a quantidade de estrogênio e progesterona mais aumentada. Aí tem o estradiol, que é um dos tipos do estrogênio, que vão estar mais abundantes na circulação. E nesse meio período é onde se tem a maior autoconfiança na mulher e o desempenho físico vai ser o melhor. Então, quando a gente fala do treinamento na mulher, existem essas semanas que tem que ser colocado como ênfase. Então, o meio do ciclo menstrual é onde se tem que colocar, por exemplo, uma maior intensidade no treinamento para se ter as respostas. O treinamento nas mulheres, como elas não têm uma quantidade elevada de testosterona, elas vão elevar o GH, né, que é o hormônio do crescimento, e o GF1, que é o similar ao crescimento da insulina. Esses hormônios, eles são elevados nas mulheres, principalmente quando você diminui a pausa no treinamento. Então, se eu colocar ali, trabalhos mostram que as mulheres conseguem aumentar a quantidade de GH e do GF1 com pausas de 30 segundos a no máximo 1 minuto. Então, um treinamento ele vai ficar bem denso, né? Bem intenso. Então, a densidade do treinamento, que é a quantidade de estímulo que se dá por unidade de tempo, vai ser muito maior. E para o público feminino é sugerido esse intervalo menor, para as respostas hormonais anabólicas, principalmente, serem significativas.
meio do ciclo e pausas menores aí para se atingir a hipertrofia de uma forma mais eficiente. Então já matou uma aqui, que ela perguntou quanto tempo de treino para ganhar massa muscular, que você já respondeu já. Né? A gente vai ter aí como base populacional aí de 12 semanas, 3 meses você vai começar a ver as modificações, né? Os trabalhos de revisões sistemáticas com mulheres, que são poucos trabalhos que se tem com as mulheres na literatura, mas buscando aí a gente vai encontrar alguns trabalhos que são bem conceituados, os melhores resultados a partir de 15 semanas. Então, pensa aí de 3 a 4 meses para se encontrar os resultados mais significativos. Ou seja, a mulher vai começar a se olhar e vai ver que tem modificação, né? Porque antes disso, a modificação ainda ela não é significativa. Tem uma aqui. Agora o tempo do treino, a pausa. A outra mandou qual é o treino ideal para desenvolver hipertrofia feminina. Ela é iniciante, mas ela já está nesse foco. Uhum. Se a gente pensar num treino ideal, a gente tem ali orientações de número de exercícios, de repetições que se tem para o público feminino. Então, se a gente pensar numa frequência semanal, a gente vai ter ali, pensando em pessoas, mulheres que já treinam, vamos dizer assim, né? Não são extremamente treinadas, mas têm a vivência, são fisicamente ativas. Então, a indicação é que você estimule cada músculo pelo menos 2 vezes por semana, para se ter os melhores resultados voltados para a hipertrofia. Quando vai para a perna, a gente tem aí a indicação também do número de repetições por semana. Então, mais de 250 repetições têm que ser feitas por semana para se ter os melhores resultados. Se a gente colocar na prática, o que seria? Se eu pegar 4 exercícios e fizer 3 séries de 10 cada um, fazendo ele 2 vezes na semana, dá 240 repetições. Então, aí eu vou ter que fazer mais do que isso para chegar aos melhores resultados. Então, se eu colocar 4 séries de 10 para 4 exercícios, aí já vai chegar, vai ultrapassar o mínimo, né? Então, já tem uma indicação. As variáveis também, como pausa, a gente falou ali, está em torno de 30 a 60 segundos, nos momentos que são os treinos mais intensos. E também pode se aumentar quando eu quero começar a aumentar a produção de força muscular, chegando a 1 minuto e meio a 2. Também é uma resposta muito boa. Tá? Temos uma aqui que ela foi bem técnica, não sei se ela viu do marido de alguém, mas ela falou que se é recomendado fazer drop set em treinamento de braço, membros superiores, e também super série. Tipo, acho que ela viu alguém falar isso. São os métodos de treinamento, né? Se a gente pensar, os métodos de treinamento são as melhores formas de se chegar à hipertrofia com a variação dos mesmos, né? Então, nós precisamos variar, só que você tem que precisar saber onde encaixar esses métodos. Então, a gente falou lá do período logo anterior à ovulação, que é o período onde o estrogênio, o estradiol está bem aumentado. Nesse período é importante ou é sugerido colocar, por exemplo, um drop set, que vai aumentar ali a produção de força, vai melhorar o desempenho, principalmente pelos fatores hormonais. Esses métodos, eles têm que ser colocados de uma forma crescente na sobrecarga. Então, se você vai voltar para a academia agora, que vai abrir, a maior parte das academias vão voltar agora segunda-feira. Se você colocar um drop set logo agora na sua volta, no dia seguinte, 2 dias após, você não vai conseguir nem trabalhar dentro de casa, né? Porque você vai estar praticamente criando muitas micro-rupturas no tecido e aquilo vai te trazer um efeito que não é benéfico para o seu dia a dia. Então, quando colocar um drop set? Um drop set se coloca principalmente ali num período que você está avançando no treinamento, você já é um indivíduo considerado avançado, e sugestões a cada 2 meses para colocar ele durante 1 ou 2 semanas. Principalmente em exercícios que eu consigo trocar rápido o peso, que são aqueles exercícios de polia, né? Porque eu vou diminuir o peso e eu coloco ele. Já a super série, ele é um método que é muito eficiente para qualquer momento que você pensar no treinamento.
E ele também serve para você colocar o treino quando você está com menos tempo, que é os treinos chamados time efficient, né? Então eu vou fazer um tempo eficiente para ter uma resposta para uma unidade que eu tenho que é menor. Então se eu combinar uma super série, por exemplo, a agonista, antagonista ou pré-exaustão, eu consigo realizar esse treino em menos tempo. Eu vou ter uma elevação do meu gasto energético, porque eu vou ter 2 exercícios sendo realizados no mesmo tempo, ou seguidos, né? Melhor dizendo. E eu tenho uma economia aí do que eu vou ter em relação ao intervalo para eu colocar de 2 exercícios no que eu colocaria em um. Então a super série pode ser colocada em vários momentos. É a famosa carta na manga que você pode ter aí para diminuir o tempo do treinamento na sessão. E é motivante para indivíduos que não gostam de fazer o treinamento, porque vai ser mais dinâmico, né? Não vai ficar parando muito ali, faz uma série, para, faz uma série, para. Então, a pergunta dela é uma pergunta muito boa. Quando colocar se o drop set é eficiente, é um dos melhores métodos para o treinamento avançado. Tá? Indivíduos que não são avançados têm que ainda fazer muito treino aí para poder chegar no drop set, porque o drop set ele vai ocasionar muito rupturas, micro rupturas no tecido. Então tem que ter um pouquinho só de cuidado. Tá? Tem uma pergunta aqui que ela falou que o amigo dela, que é professor de educação física, falou para ela que ela tem que pelo menos descansar os membros inferiores 48 horas. Só que ela quer treinar como fosse, segunda-feira ela faz o treino de perna e na terça ela faz de novo o treino de perna. Então ela quer fazer 2 vezes o treinamento de perna e o amigo dela, como educador, falou para ela que ela teria que descansar pelo menos 48 horas. Então ela quer saber qual é o certo. Treinar 2 vezes na semana, treino de perna, mas não tem seguido, né? Treinamento seguido, ou ir pela recomendação do seu amigo que é educador físico, falando que ela tem que descansar 48 horas para fazer de novo esse treinamento, né? A resposta para essa pergunta é: quando e para quem? Qual é o momento que você está no treinamento? Qual é o seu objetivo? A resposta que ela falou de 48 horas é uma resposta clássica para indivíduos que querem buscar hipertrofia. Então, o mesmo músculo tem que ter aí pelo menos 48 horas de pausa para você dar um novo estímulo. É o que se tem na literatura. É uma regra? Não é uma regra, pode ter alguma exceção dentro disso daí. Se eu colocar a divisão do treino, por exemplo, anterior de coxa num dia, posterior no outro, vai ter alguns exercícios que vão estimular ambas as partes da coxa. E aí você não vai dar 48 horas de intervalo. Qual é melhor? Dividir a anterior num dia, posterior no outro e glúteo no terceiro dia, por exemplo? Ou fazer tudo num dia e dar intervalo de 48 horas? Essa resposta a gente não tem. A resposta que se tem é varia essas opções, a variação. Pegue 2 semanas, por exemplo, dê 48 horas de intervalo. Pegue 2 semanas, dê menos de 48 horas de intervalo. Com essa modificação de estímulo, aí você vai sentir que vai mudar a sua composição corporal. Aí é uma forma bem eficiente. Mas se for pensar na regra de hipertrofia, onde que a gente chama que é errar menos, né? Aí se dá um intervalo de 48 horas. Mas tem trabalhos mostrando com menos de 48 horas também tem hipertrofia, então trabalhos com mais de 48 horas, até 72 horas. Então, isso aí você vai ter uma variação, tá? Então, é uma base de 48 horas, mas não precisa seguir a regra o tempo todo com 48 horas. Tem aquela que ela mandou aqui que ela faz CrossFit, então ela treina praticamente todo dia, treinamento inferior, né, membros inferiores. Então ela falou, será que uma hora eu vou ter uma fadiga ou alguma coisa crônica? Porque todo dia que eu vou no meu CrossFit, eu tenho treinamento de perna. Tipo, até ela já tá cansada de treinar. Então, nessa modalidade, qualquer modalidade funcional vai ser praticamente o corpo todo, todos os dias, né?
O que se tem aí, por exemplo, nós estávamos fazendo um trabalho em parceria lá com o CrossFit Boqueirão, com alguns atletas deles, e a gente levou eles para o isocinético do laboratório que eu faço parte ali na Unifesp. E os exercícios que são executados diariamente na modalidade tem uma ênfase muito grande para o quadríceps. Se a gente pensar levantamento terra, agachamentos, a ênfase é muito de quadríceps. E aí, quando a gente levou eles para o laboratório, a gente viu que eles estavam com um desequilíbrio muito grande. Como que a gente avalia o desequilíbrio? O desequilíbrio você coloca eles no isocinético, que é o padrão ouro para avaliar a força muscular, e aí você vai ver o quanto que a sua parte posterior, os isquiotibiais ou isquiosurais, né, que são chamados, quantos que eles têm de força comparado com o quadríceps. Para a saúde, a parte posterior tem que ter pelo menos 50% da produção de força do quadríceps. E aí, quando a gente foi analisar alguma desses indivíduos lá, do CrossFit Boqueirão, do saudoso amigo Ricardo, que foi a parceria que a gente fazia com ele, a gente viu que os atletas estavam aí com 35%, 40% da força. O que isso nos dá na aplicação prática? Grande probabilidade de lesão. Você pode ter lesões aí, por exemplo, quando vai dar um sprint de velocidade de muscular posterior, que está muito fraco, que não vai conseguir frenar o movimento. Você vai ter aí, por exemplo, em atleta de futebol, uma tensão muito grande que não consegue frenar o chute, e aí o estresse nos ligamentos são muito grandes, e aí você precisa criar um equilíbrio maior entre esses exercícios. O que é sugerido? O que eu estava sugerindo na época para o Ricardo lá? Que se desse ênfase em exercícios para a parte posterior também. Então ele, na época, ele estava criando uma metodologia que conseguia colocar exercícios para posterior de coxa em mais dias, né? E aí colocava lá mais stiff, colocava exercícios que desse a ênfase na parte posterior. Felizmente ele não está mais entre a gente, mas foi uma indicação que a gente fez aí na época, tá? Na musculação também vai encontrar a mesma coisa. De todos os exercícios de perna que a gente tem, que as mulheres realizam diariamente, a maior parte deles é com ênfase para quadríceps. E no quadríceps você já, no momento de corrida, você enfatiza quadríceps. Para levantar e sentar numa cadeira, quadríceps. Para saltar, para dar pique, qualquer coisa que você faz de dia a dia na atividade esportiva ou no cotidiano é quadríceps. E aí o indivíduo vai para a sala de musculação, CrossFit, qualquer uma delas, faz mais exercício para o quadríceps. E aí o desequilíbrio vai ser muito grande. E isso não é saudável, né? Tem que ter um equilíbrio maior entre esses dois grupamentos. Tá? Eu percebo que eles têm bastante, pessoal, eu via o pessoal treinando, né? Que eles sempre tem uma fita daquelas de dor, né? Então, os caras estão sempre machucados. Tanto forçar, né? Como o senhor falou. Tem que ter. Para qualquer tipo. Hoje, a gente pega os professores aí, tem vários amigos que são professores, que são os coaches de CrossFit. Com aqueles mais próximos, como eu tinha proximidade com o Ricardo, eu falava para ele: o CrossFit é considerado um esporte, né? E hoje é considerado um esporte pelo número de praticantes que se tem, pelas competições. Tudo. Então, como qualquer esporte, a musculação pode ser uma base de preparação. E aí, o que se pode colocar para a pergunta também que foi feita aí, é que poderia alternar e colocar alguns dias também de exercícios na musculação, principalmente nos músculos que não são tão solicitados no CrossFit. Então eu estou indo contra o CrossFit? Não. Estou querendo contribuir com essa modalidade, que é uma modalidade que tem grande relevância na nossa sociedade em relação aos praticantes, né? Tem muitos benefícios, aí os trabalhos já mostram, mas a gente pode ajustar de acordo com o que se pode colocar. Então, não quero fazer musculação. Pode-se fazer alguns exercícios para complementar o que é feito. Aí pode alcançar uns objetivos com mais eficiência, né? Mais rápido também. Eu fiz uma entrevista uma vez com uma professora que ela falou: eu adoro fazer LPO e gosto de fazer CrossFit, mas musculação, se tiver esse assunto, eu não respondo. Então, ela não gostava. Aí entra numa outra conversa que é o seguinte: quem não gosta de musculação, a culpa não é do aluno.
A culpa é do professor que não faz um treino de acordo com os objetivos que a pessoa está buscando e as ferramentas que ele tem na mão não está colocando para que isso seja uma forma de adesão para o indivíduo. Então, o professor ele tem que se atualizar para poder buscar e conquistar essas pessoas que falam que não gostam. Porque a base de todo treinamento é a musculação. É a musculação, verdade. A musculação é a base. Ô, Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui em relação a... Se eu tirar o fone e colocar um pouquinho o carregador, será que vai atrapalhar muito? Porque a bateria não estava tão alta. Pode tirar. Tenta aí. Se não cai a imagem aí, fica pior. Aqui, tá? Aí eu vou ter que carregar aqui. Tá? Mas vamos embora. Fico bem próximo aqui para tentar ver como é que fica. Vai lá. Bom, a gente tem... Aqui, tem como correr e ganhar massa muscular? Depende do indivíduo. Hoje, se a gente pensar na maior parte das pessoas hoje que estão em isolamento social, parados aí há quase 4 meses, e for andar, vai aumentar a massa muscular, que vai ter estímulo, né? O músculo está parado, vai ter estímulo. Primeiro, se ela for começar a correr e está parada há muito tempo, ela tem que se preparar para correr, não é sair correndo, né? O que vai ter dificuldade de aumentar a massa muscular correndo é que na corrida, a maior solicitação é de fibras do tipo 1, que são fibras oxidativas, né? E essas fibras, elas não têm a mesma quantidade de resposta hipertrófica do que as fibras do tipo 2, principalmente as fibras do tipo 2B, que são aquelas que dão as maiores respostas hipertróficas. Então, eu tenho uma sinalização para a utilização das fibras do tipo 1, eu tenho outras das fibras do tipo 2. Eu posso aumentar também a área de secção das fibras do tipo 1 com treinamento de força quando eu elevo o número de repetições, coloco tempo sob tensão muito alto. Agora, na corrida, aumentar, você pode ter uma melhor composição corporal no momento que você está agora, comparando o momento daqui a 2, 3 meses fazendo treinamento de corrida. O que é mais funcional é você fazer um treinamento concorrente, que é colocar o treinamento de força junto com o treinamento de corrida. Além de você melhorar a composição corporal, você vai ter também respostas de melhora de desempenho na corrida. Porque na musculação você vai ter benefícios para melhorar a sua performance, melhorar a economia da corrida, ou seja, você vai ficar mais eficiente, você vai ter mais força para poder executar os movimentos, e você vai ter ali todos os benefícios voltados ao treinamento de força junto com o treinamento aeróbio. Então, saúde, desempenho são espetaculares quando você consegue combinar essas duas modalidades, né? Corrida mais força. Legal. Agora, uma adolescente, ela mandou aqui, como ganhar um corpo rápido na adolescência feminina? Tipo, ela deve ter entrado agora na academia, né? E aí ela também fez outra pergunta, como fazer para ganhar um corpo, né, na adolescência, uma hipertrofia, se ela já consegue, né, já na adolescência? Na adolescência, a gente vai ter algumas respostas que são totalmente diferentes entre homens e mulheres, né? Então, as meninas, elas têm aquele período da menstruação. Nesse período, elas vão ter um aumento da quantidade de hormônios, né, circulantes, e elas vão atingir taxas de força até maiores do que os meninos da mesma idade. Então, quando elas conseguem atingir a menstruação, é um período que vai diferenciar muito a mulher em relação aos hormônios. Elas vão conseguir atingir níveis de hipertrofia quando comparado com adultos? Não vão conseguir. Nesse momento ainda não vai. O que elas vão conseguir? Melhorar a composição corporal, que é isso que praticamente todas as mulheres buscam, né? Todas as pessoas buscam isso, né? Então, é diminuir o percentual de gordura, o tônus muscular, né, vai ter um tônus melhor,
e aí vai elevar, vai ter elevação da autoestima, a adolescente vai se sentir melhor. Ah, vai ficar mais forte, vai ficar musculosa? Não vai. Vai se sentir até mais feminina, porque vai ter mais forma. Então imagina lá que vai ter mais forma de coxa, a cintura vai diminuir, e isso vai trazer benefícios para esse público que é o adolescente, e que hoje, como a gente tem aí um nível de inatividade física muito alto, é aconselhado a todos os adolescentes realizarem treinamento de força, para todos os benefícios físicos, corporais, que vão ser transmitidos também para benefícios de saúde mental também, que é um grande problema que nós temos. Legal. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí para o professor, pode fazer, senão a gente já pode encerrar. Não sei se subiu alguma Tem coisa. alguns amigos que estão aqui, o Flávio, que eu não vejo há bastante tempo, depois dá uns toques para perder a barriga lá. Alguém falando das aulas do Dilmar. Vamos ver. Tem bastante gente aqui conhecida, tem o pessoal de Juqueí que está aqui, ó lá, que é um amigo meu. Legal, a galera tá fazendo parte, não tem pergunta. Alguns brincam, né, que é bem legal, e outros estão aqui, como sempre a gente faz parte aí. Bom, eu acho que nós não, se não tem nenhuma pergunta aí, vai conferir, né, Diogo? Aí eu vou só vou finalizando qualquer coisa aqui, aí você pode também vai fazer uma outra pergunta. O que se tem de relação aí, principalmente, vamos pensar na parte mais da literatura, né? Quando nós vamos em muitos dos cursos que são feitos, a maior parte da prescrição do treinamento é a prescrição com base no público masculino. E aí isso é generalizado para todos, né? Então a mulher entra, os indivíduos de meia idade entram, aí vai ter a separação para o idoso, mas os outros todos entram naquela mesma prescrição. Então a gente tem que ter uma diferenciação entre homens e mulheres. Por quê? Porque se pensar, as diferenças entre homens e mulheres já começam na preferência muscular. Mulheres preferem dar ênfase a coxas e glúteos, e homens preferem dar preferência a peitoral, braço, dorsal, preferem mais membro superior. Só por aí já tem uma diferenciação, né? Então já difere disso. Então qual seriam os melhores efeitos para treinamento para as mulheres? Nós temos revisões sistemáticas mostrando algumas relações. Entretanto, quando você pega e vai ver a maior parte dos trabalhos, ou quando pega todos os trabalhos que tem de força, quando citam mulheres, as mulheres estão englobadas junto com os trabalhos com os homens, ou elas estão separadas numa amostra muito pequena, que falam que é muito difícil trabalhar com elas. Mas, aí eu deixo a reflexão. A maior parte do público que a gente tem, seja a população em geral, são de mulheres. E apenas 34% dos trabalhos que tem na literatura tem esse público. Então, tem que ter uma relação maior de produção de trabalho sobre esse público. A gente falou um pouquinho do nicho, né, do idoso, da semana passada. Sim, eu, particularmente, estou investindo mais agora em entender mais esses processos de respostas no público feminino e na prescrição do treino para esse público. Porque é diferente. Se a gente pensa na fisiologia, é diferente, tudo é diferente. O ciclo menstrual, como a gente falou, já tem grande diferença, e isso reflete no treinamento. O acúmulo de gorduras entre homens e mulheres é diferente, né? Então a gente tem um sujeito androide, outro ginoide. Então a mulher acumula mais gordura na região do quadril, o homem mais na região central. Então isso vai dar respostas de problemas de patológicos, de doença no coração, mais no homem do que na mulher, e aí nós temos modificações, então vai ter muita diferença entre os públicos, e as pessoas precisam diferenciar mais isso. Então existem livros base para isso, para entender um pouco mais do que é esse universo, essa diferença, né?
as mulheres têm uma relação de força menor do que dos homens, mas tem mais resistência, então isso na prescrição tem que ser levado em consideração, né, da força absoluta e da força relativa. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. O profissional de educação física ele tem que colocar tudo isso, nessas variáveis do treinamento no papel na hora da prescrição. Não pode generalizar. É lógico que o treinamento de força ele é tão fantástico que, dependendo de qualquer treinamento que você prescreve, ele tem funcionalidade. Mas quanto maior o controle dessas variáveis, a magnitude dos resultados é totalmente diferente. Tá? Então, precisamos fazer com que as pessoas entendam um pouquinho isso e entendam mais esse universo que é, fisiologicamente falando, o organismo feminino. Tá bom? Legal. Bom, não tivemos mais nenhuma pergunta, então fica o meu abraço aí, professor. E muito obrigado por ter aceitado a nossa segunda entrevista de novo, né? Opa, eu que agradeço. Acabar a quarentena, como eu já falei para todos os que passaram, os entrevistados, a gente vai fazer um segundo vídeo, uma segunda entrevista, mas já diretamente no canal do YouTube, para fazer ao vivo com você a sua rotina, tanto na faculdade como os seus trabalhos lá na Federal de Força, mas na rotina do professor da sua vida. Tá bom. Então fica aí esse convite aí. Vamos marcar. Tá bom. Diogo, gostaria de agradecer vocês aí, você pela liderança e o grupo aí que vocês têm, dessas iniciativas, né, que são válidas nesse momento que nós estamos aí em isolamento. Mando um abraço a todos os amigos aí que estão acompanhando, vários amigos passaram, o Flávio mandou mais um abraço, vejo aí todo o pessoal que está aqui. Não vou falar, dá para ver todo mundo, não sei se você viu, mas o Dilmar está assistindo também, viu? Está aqui, ó. Eu vi aí. Dilmar está lá em Juqueí, né, Dilmar? Como é que tá aí? O Alan, grande parceiro aí, que é fisiculturista. Então tem o Adalto, que é um amigo meu, o Enio, que é um aluno, amigo, o pessoal está tudo aqui. Então, valeu a pena a iniciativa aí, vamos marcar mais vezes aí para contribuir com todos. Tá bom? Valeu. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Boa noite para você também. Uma ótima noite. Valeu. Abraço. Abraço.